Continuando a nossa aula, tá? Que o tema é célula. A gente vai falar sobre a hemácia, já falamos logicamente sobre enzimas, já falamos sobre transporte, uma bomba de potássio, tá? Lembrando que a pompa de potássio eu vou utilizar isso, tá? Quando eu estiver falando da questão cardíaca e também da questão renal, tá? Então, assim, olha que interessante, porque agora vai vir uma matéria puxando a outra. A gente já falou sobre a questão dos ossos, espero que vocês tenham entendido, tá? Do músculo também, tá bom? Espero que vocês tenham entendido perfeitamente, tá? E a gente vai falar sobre as hemácias. As hemácias, logicamente, é umas células, tá? No nosso corpo. E essas células, tá? Ela nasce na medula óssea. Nascendo na medula óssea, ela vai se juntar logicamente com outra proteína que é chamada de hemoglobina e vai durar 120 dias no corpo, tá? De todas as pessoas. Então ela também é conhecida como glóbulos vermelhos, tá? E nasce na medula óssea, tá? Ela transporta a função dela oxigênio pela corrente sanguínea, tá? E logicamente pelos pulmões e tecido e também nutriente, tá? Elas transportam também nutriente, tá? Eu trouxe aqui para vocês anemia também falciforme, tá? A anemia falciforme, ela tem uma deficiência na hemoglobina. Lembra que eu falei para vocês que a hemácia, quando ela nasce, eu tenho essa proteína chamada hemoglobina. A hemoglobina, ela é rica em ferro, tá? Ela é muito rica em ferro, tá? E nisso que ela é muito rica em ferro, a nossa cor do nosso sangue, na verdade, ele é amarelo. Ferro. Ficou feinho, mas eu acho que dá para entender, tá? A nossa cor do nosso sangue é, logicamente, amarelo. Por conta dessa proteína aqui do meu sangue, que dá a cor avermelhada. Por quê? Porque ela se junta com a minha hemácia. Quando eu não tenho, tá, a hemoglobina, que todo mundo acha que não tem hemoglobina, não é que você não tem hemoglobina, é que vocês têm a hemoglobina A. O que seria essa hemoglobina A? Ela tem um defeito. Nisso que ela tem um defeito, ela fica 20 dias só no seu corpo, tá? Aqui, ó. Eu tenho as minhas hemácias normal, que é como se fosse um disco, tá? Suave, como se fosse um conjunto de gelatina, tá? Mais ou menos. Ela faz, logicamente, pequenas funções. Uma delas é levar o oxigênio e, logicamente, o nutriente para o nosso corpo. Vive até 120 dias. Isso eu já tinha falado. Já a anemia falciforme, não. Ela dura, no mínimo, 20 dias no nosso corpo, tá? E ela ó como que ela é danificada, tá vendo? Ó? Ela é totalmente danificada, tá? O sangue a gente tem aqui, tá vendo? Ó, eu tenho as minhas plaquetas. Isso vocês vão aprender também em patologia, tá? Ó, plaquetas. Então estudem muito bem células, porque patologia, gente, é uma coisa mais fascinante ainda, tá? Eu tenho aqui, tá vendo, ó, os meus glóbulos brancos, que são minhas defesas, que daqui a pouquinho a gente vai estudar eles. Eu tenho os meus glóbulos vermelhos, que são a minha hemácias. E eu tenho, logicamente, o revestimento, tá, sanguíneo, que são esses daqui, ó, que tá na pontinha. Tá vendo, ó? Isso daqui, tá? Fica tudo dentro, logicamente, das minhas veias. Tá vendo, ó? Glóbulos vermelhos, leucócitos, plaquetas, tá vendo que interessante? E a gente vai falar dos leucócitos. O que seriam os leucócitos, tá? Mas antes de eu falar os leucócitos, eu tenho que terminar uma coisa da hemácia que eu lembrei agora. As hemácias, quando ela vai morrer, isso eu expliquei em outro vídeo e vocês vão entender o que é, tá? Elas vão falecer no baço. O que acontece? As minhas hemácias, quando elas estão chegando nos 110 dias, elas vão amadurecendo, tá? 110 dias. Elas estão amadurecendo. Então, elas vão até o baço, tá? Deixa a minha hemoglobina, porque a minha hemoglobina é uma proteína, tá? Deixa dentro do
no baço, e o baço ele fica logicamente fortalecido de ferro, tá? Ferro, ele é fortalecido de ferro, tá? E as hemácias vão ser eliminadas logicamente pelo meu processo renal, que é pela minha urina, tá bom? Que é bem interessante, tá? E agora a gente vai falar sobre os nossos leucócitos. Os leucócitos, na verdade, eles são glóbulos brancos, tá? Que eles também defendem o nosso corpo, tá? Eu tenho leucócitos, macrófagos, que vocês vão aprender isso, macrófagos em patologia, tá? Linfócito B, linfócito D, tá? São tudo que vão defender o nosso corpo, tá? Tudo que vem de linfócitos, tá? É defesa do meu corpo, tá? Que são os meus leucócitos, tá? Eu tenho, logicamente, as minhas plaquetas, tá? As plaquetas são formadas, logicamente, na medula óssea, tá? Ó, o que são formadas na minha medula óssea, tá? Plaquetas, hemácias, leucócitos, tá? Que são responsáveis pela minha coagulação sanguínea. Pessoal, guardem isso na cabeça de vocês. Por quê? Porque quando vocês estudarem patologia, existe uma patologia chamada hemofilia, tá? Essa hemofilia é quando você não tem o fator de coagulação no seu sangue. Então falta esse processo de coagulação no seu sangue, tá? Ah, mas ele está com falta de plaquetas? Não, as plaquetas vão estar baixas, mas logicamente ele falta logicamente o fator de coagulação no sangue, tá? Mas o professor de patologia vai explicar isso direito para vocês, tá? Então, logicamente, o sangue, não é? Ele precisa ter esse processo de coagulação. É como você tem um corte, na hora desse corte, ele vai fechando, tá? E isso vai tendo por conta da sua coagulação. Então, o sangue ele coagula, tá? Quando vocês vão fazer uma cirurgia, o médico ele sempre pede um exame para saber, logicamente, como que tá a sua coagulação no sangue, tá? Que isso vocês vão aprender os nomes certinho muito em patologia, tá bom? Eu tenho aqui o que são plaquetas, tá? Quem precisa, como doar, porque as plaquetas, não é? A gente doa. Então vamos lá. Eu tenho aqui, tá? Elas são compostas, logicamente, responsável pela coagulação, evita o sangramento, tá? Paciente com leucemia, tá? E outros tipos de câncer, tá? Não podem doar, mas podem receber, tá? A medula óssea, a gente pode, logicamente, fazer, tá? A questão da medula óssea. Como se doa a plaqueta? A plaqueta é feita, logicamente, pode ser doada, é retirada logicamente de uma veia do braço, que posta logicamente, tá? Que passa por um equipamento que retira as suas plaquetas, tá? E assim vai dando pro doador. Quem pode doar? Logicamente pessoas que tenham uma noite de sono boa, que não beba, tá? Que logicamente beber você não pode, tá? Que tenha umas boas condições de saúde, alimentação, tá? Que tenha dormido no mínimo 6 horas. Mas o recomendado, gente, para você ter para doar, porque não é tão fácil doar não. Umas 12 horas de sono é muito bom, tá? A gente já falou. O que é leucemia, tá? Leucemia, na verdade, é a famoso câncer no sangue, tá? A leucemia é logicamente uma doença maligna, tá? Do glóbulos brancos. Isso quer dizer o que? Eu não consigo produzir, tá? Tantos leucócitos, tá? No meu corpo. Então a minha medula óssea, ela não está conseguindo, tá? Produzir tanto. E ali a gente, por isso que faz o transplante da medula óssea hoje, tá? Para logicamente produzir as hemácias e produzir logicamente os leucócitos, tá?
Aqui é, logicamente, quando você tá normal, tá vendo? E aqui é quando você tem a leucemia, tá vendo? Você tem mais células vermelhas, não as brancas, tá? Ó, aqui, ó. Tá vendo os seus leucócitos? Tá vendo? Que interessante, tá? E aqui são os tecidos do meu corpo, tá? Eu tenho os tecidos, tá? Epiteliais, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso, tá? Que são esses daqui, ó. Tá? Não sei se dá para vocês verem que tá meio apagadinho. Tecido muscular, tecido nervoso, tecido epiteliais, tá? Epitelial, na verdade, tá? E o tecido conjuntivo, tá? Eu tenho o tecido conjuntivo de cartilaginoso, que a gente já falou isso, tá? Que é aqui, ó. Tá vendo? Ó, lembra, eu tenho uma articulação e tenho logicamente cartilagem. Isso daqui eu já expliquei nos vídeos, tá vendo? Só para mostrar para vocês, tá? Eu tenho meu tecido, tá vendo? Conjuntivo adiposo, tá? No meu corpo, que são gorduras, tá? Tecido adiposo, lipídios, tá? E só pra gente terminar essa parte, eu tenho, tá vendo? Ó, epiderme, derme, hipoderme, guarda isso, tá? Eu tenho, logicamente, as minhas artérias, as minhas glândulas, tá? E aqui são os órgãos que, logicamente, que a gente vai estudar, tá? O cérebro já estudamos, vamos estudar o estômago, o coração a gente vai estudar, pulmão já estudamos, tecidos, tá? Que eu mostrei pra vocês alguma coisa, tá?